O Corinthians tinha um treinador de jogada ensaiada e não tinha uma bola parada ensaiada. Não tinha um escanteio, não tem falta lateral, não tem falta frontal. Falta porque o Coronado vai lá e dá uma porretada na bola pro gol e vai tentar resolver. Essa é a jogada ensaiada do Corinthians. Mas agora é o seguinte, olha só, a gente tá falando de corintianos, não sei se era para abrir com isso, mas há de se prestar atenção, assim, eu acho muito cedo, né? A gente começa a falar, vai rebaixar, ó, o Fluminense tá lá no buraco, o Corinthians tá no buraco. Mas vai chegando uma hora que é inevitável a gente olhar para trás e a diretoria tem que olhar. A última vez que o Corinthians foi rebaixado foi em 2007. Na 16ª rodada tinha 20 pontos, 8 a mais do que agora. 8 e caiu com 44. Cara, só tem 12. E eu não sei se o corte vai ser 44, vai ser 45, qual vai ser o corte. Cara, são 8 pontos e ainda assim caiu lá naquele ano, cara. Entendeu? O que tá fazendo o Yuri Alberto aí, fazia o Finazzi na época lá. Fez 12 gols ainda no campeonato. Nem sei quanto o Yuri já tem no Brasileirão, mas enfim, tem muito Brasileirão pro Yuri marcar gols. Mas, gente, é de se olhar. Chutando do jeito que ele chutou ontem vai ser difícil, hein? Não, pois é, então. Então, assim, quem tá lá, time grande, o Grêmio de novo, perdendo, o Fluminense aí na última e tal, realmente, cara, não, ainda tem um campeonato. Não, tem um campeonato não. Pro Corinthians faltam 3 jogos para acabar o turno. 3 joguinhos. Sim. Nesses 3 jogos, eu acho que ele não faz 8 pontos para fazer os mesmos 20 de 2007, hein? Nem olhei os adversários. Sei que o próximo é em casa. É em casa. Hoje joga com Bahia e com o Grêmio. Fora ou dentro? Ai, tem que olhar. Se em casa, um desses vai ser fora. O Grêmio vai ser em casa fora. também, me diz Fabrício da Fiel. E o Bahia fora. Que ganha os 2 em casa 6, pede o Bahia, não faz 8. Não faz 8, ou seja, não termina o turno com o que tinha já lá. E outra, na 17ª rodada lá naquele ano, ele foi lá e ganhou. Depois ele foi para 23, deu aquela animada e ainda assim caiu, gente. É preocupante, sim. Agora, é o que a gente comentava, para não me alongar, a gente fala mais um pouco. Não, já vamos entrar nesse assunto aí. É o seguinte, o Corinthians tem quem? O Corinthians vai apresentar quem a partir de amanhã que pode escrever? Hugo, o goleiro. Só o goleiro, né? O Cruzeiro tem quantos? Uma meia dúzia para apresentar? Todo mundo que tinha deficiência já comprou. O jogador já vai começar a melhorar no próximo jogo. Porque a partir da próxima rodada já pode usar, não. E o Corinthians vai começar a olhar quem... Também, né? Zagueiro, volante. Não, André Ramalho já está fazendo exame médico, que veio do PSV. A expectativa é que já possa ser anunciado em breve. Está em andamento o processo. Deve ser o Gamarra que está chegando para resolver, então. Porque um zagueiro... É Ramalho, não é Gamarra, não é parecido, não é igual, não. Porque, pô, gente... Se fosse o Gamarra... Jesus, eu ia buscar. Eu ia buscar no aeroporto o Gamarra. Então, assim, enfim, tem que se olhar isso sim. O problema do Corinthians é seríssimo, mas enfim, não que o do Fluminense também não seja ainda maior, que ainda tem 5 pontos. É mais grave ainda, mas um jogo, mas com 5 pontos, enfim. 7. O Fluminense tem 7 pontos. 5 pontos a menos que o Corinthians, que tem 12, entendeu? Mas eu acho que tem jogo a menos o Fluminense, né? Eu acho que tem um jogo a menos, não fez essa rodada vai jogar hoje. Vai jogar hoje para completar a 16ª. Fora de casa contra o Criciúma. E o próprio Grêmio, que também, faltam 2, já falei, 2, Criciúma e Atlético Mineiro fora. Não é assim. Time grande, a gente vai... Não vai ser surpresa, né? Se agora já tá todo mundo ali, quando chegar lá no final tiver um grandão lá entre os 4, que surpresa. Não vai ser, ó. Já estão dando a cara aí de que alguém... Um grande entre os 4 não é surpresa nenhuma. Alguém vai ser surpresa se tiver só um, porque do jeito que vai, Pascoal, eu tô achando que tá arriscado ter pelo menos 2. Eu gostaria muito de falar boa noite pro Zinho, pra senhora. Boa noite, Mauro. Buenas. Mas eu sei que é perturbador, né? A gente se transforma diante dessas coisas, desses horrores que a gente viu. Se fosse em Lisboa, o pessoal ia dizer que o Corinthians jogou um horror. O time do Corinthians é um amontoado de jogador dentro de campo e cada um tenta resolver do seu jeito. Não é possível. Não é minimamente razoável. Um atleta profissional de futebol não pode dar um chute daquele do Yuri Alberto e dar risada. Não dá para achar graça. A situação do Corinthians não permite sorriso. Mas não é de desespero, não é aquela risada de nervoso, de desespero. Então não faz nada. Não pode achar graça de uma situação que está horrorosa. Não dá. Não dá para perder tanto gol quanto perde o Corinthians. O Corinthians perde gol toda hora. Toda hora perde gol. Então esse é o problema. Quando cria, que já é difícil criar, não faz. Aí não acerta, não faz. Não faz. Aí não tem então, jeito. assim, a preocupação
E quando a gente vai se deparando com as notícias do Corinthians, a gente vai tropeçando em fatos, tropeçando em situações que, sabe, a gente entende porque o Corinthians está assim e a tendência é piorar. Né? Outro dia eu expliquei aqui que a empresa do patrocínio nas costas do Corinthians, que o presidente do Corinthians andou reclamando, é a empresa que está pagando o Mano Menezes. Ah, já está pagando o Mano? Claro. É a empresa que, com o dinheiro do patrocínio, paga o Mano Menezes. Se um paga o Corinthians, quem paga a empresa. Então quem está pagando é a empresa. Não, é a empresa que ia sair. É. Teve a vias de sair, e aí o Mano o presidente ia do Corinthians ficar... ainda arrumou uma arenga com os caras. Foi arrumar uma ziquezira com os caras aí. O Mano ficou muito preocupado. Se os caras forem embora, onde é que eu vou receber o meu? Aí, você avisou que eles estavam hoje, né? Eu falei. Aí Lucas Piton foi pro Vasco da Gama, 5 milhões de dólares. O dinheiro não vai na conta do Corinthians, vai pra conta do empresário, que o Corinthians deve pro empresário. Poxa, como é que... Aí você vai entendendo por que o Corinthians... Acabaram com o Corinthians. Se o Corinthians precisa o Corinthians precisa agora chega uma hora que você tem que juntar os cacos. O Corinthians já está... O Corinthians está no modelo... O Corinthians... Sabe aqueles negócios que você faz com o time vai... Lembra que a gente fala? O Santos está ticando todos os quesitos para cair. O Corinthians está ticando todos 2 vezes para cair. Já ticou 2 ou 3 itens várias vezes. O Corinthians está fazendo questão. Os últimos dirigentes que passaram pelo Corinthians, eu não sei o que eles pensavam, o que eles quiseram, o que eles transformaram, o que eles imaginavam e deu isso aí. É isso mesmo, deu isso aí. É de chorar, né? É de chorar, é de você ver o jogo do Corinthians lacrimejando. Você vê o jogo do Corinthians e lacrimeja, porque você fala, não é possível que uma camisa tão possante, uma torcida tão maravilhosa, tenha um time desse. Aí eu fico pensando no seguinte, gente, porque assim, é claro que existe o extracampo, a gente sabe de tudo que está acontecendo no entorno, mas também dá para olhar para o campo e por que não há nenhuma melhora mesmo depois da saída do Antônio. A gente chegou ao momento a atribuir muito ao Antônio a falta do conjunto e realmente é o papel do treinador. O La Rússia é um interino, teve pouco tempo, mas assim, vendo o jogo ontemzinho, você consegue enxergar alguma melhora ou algum motivo para essa melhora não acontecer, já que o Pascoal e o Mauro colocaram, é um bando que sofre até para mostrar alguma coisa no individual. Porque assim, tá faltando até os próprios jogadores se juntarem. Me parece que não acontece isso. Assim, eu joguei em times que a fase não era muito boa e a gente não deixava só o treinador falar, não. Sabe? A gente falava assim, cara, o negócio tá difícil, rapaziada. Professor, só dá uns 20 minutinhos pra gente bater um papo aqui? Sabe aquela coisa? A gente fazia isso no vestiário. Por isso que você tirar todas as lideranças de uma vez, tem o Fagner, mas não tá jogando, é complicado, né? Porque mas ele tá lá. Mas ele tá lá, ele tá machucado, ele pode ali no vestiário chamar a galera, né? Gustavo Henrique não é mais garoto, né? Então, eu acho que assim, independente de idade ou não, os jogadores têm que se juntar nesse momento que não tem... Agora já tem um treinador, agora não adianta mais. Tô falando quando saiu o Antônio, chegou o interino, que é um interino de muito pouco tempo no Corinthians. Sim. Entendeu? Claro, então ele também meses. É diferente de você pegar um interino no Vasco, que pra mim já não é interino, e aí eu já tô elogiando o time do Vasco e o trabalho do Paiva, que faz um trabalho melhor do que os treinadores que estavam como treinador principal do Vasco da Gama. Principais, né? Vamos botar no plural, porque não foi só foi o próprio Ramon, que ele sai e entra o Pacheco, né? O Álvaro Pacheco. Álvaro Pacheco. Então, os dois que eram os treinadores do Vasco da Gama não deram um padrão de jogo que o Paiva dá. Mas o cara já tá no clube. Ramon, você acha que não fez um trabalho interessante? Não o Ramon antes. O Ramon desse ano. Tá. O Ramon que livrou do rebaixamento interessava. O Ramon que eu depois, vi o Vasco perder pro Nova Iguaçu na semifinal do Carioca. Sim. E não foi um jogo, foram 2 jogos no Maracanã. Com a torcida do Vasco explodindo o Maracanã de cheio. Sim. Uma coisa não pode reclamar no Vasco, é a torcida do Vasco que vai.
Então, ontem de novo, né? Quero elogiar o trabalho desse treinador, que conhecia o elenco, que já está ali há bastante tempo, que já assumiu alguns momentos o clube, né? E que deu essa liga. No Corinthians, o Antônio entrou no lugar do Mano Menezes, não deu a liga, não armou o time. Mano não foi organizou. bem no Campeonato Paulista. Não, mas eu acho que com o Antônio piorou. Para muita gente não, mas para mim piorou. Para mim piorou também. Piorou, porque recebeu mais jogadores e o time não melhorou. Muitos jogadores que estão no Corinthians não estavam com o Mano ainda, né? Então, assim, eu acho que piorou. A escolha pela juventude não foi a ideal para um momento de pressão do Corinthians. E ficou muito tempo. Deixou a coisa apertar, ficar num momento difícil. Então, quando sai ele, eu acho que os jogadores tinham que se juntar ali, cara, vamos a gente aqui, todo respeito ao nosso treinador que está aqui com a gente, mas essa parte de vontade, de pegada, de entrega tem que ser a gente. Sim. Nessa hora o jogador tem que chamar essa responsabilidade. Está a virada de chave do Vasco. A virada do chave do Vasco acontece contra o São Paulo. O time sofre 1-0. Os jogadores perceberam que na bola não ia dar. O que eles fizeram? Vamos na vontade. E é nesse aspecto que o time do Vasco está se sobressaindo. O time do Vasco, ele é muito forte em termos de vontade, de ânimo, de determinação. E a gente não vê isso no time do Corinthians. A gente não vê. A gente não vê esse brilho nos olhos que tem o jogador do Vasco da Gama. Juntou muita coisa no Corinthians. Além da troca dos treinadores, a crise política, né? Todo mundo indo embora da diretoria, o presidente meio que ali perdido, caso de polícia. Salário atrasado. Aí, caso de polícia com jogadores também, né? Sim. O Pedro Henrique, o Carlos Miguel. Eu vejo assim, os jogadores que antes a pressão era na diretoria e muito no treinador, eu não vi. Tinha pressão nos jogadores, mas não era explícita. Pelo menos no campo, só um jogador. Sabe aquela coisa que a torcida tá pegando no pé de 1, 2, 3, o cara vai tocar na bola, a torcida vaia, o cara não consegue jogar? Eu não vi essa pressão dessa forma. Sim. Agora já tem. E eu vejo um time do Corinthians, esses jogadores, sem essa força para dar uma volta por cima, porque a maioria está sem confiança, sem aquela pessoa. Aí vem no que você falou. Fez uma limpeza dos cascudos, que nessa hora podia chamar a responsabilidade. Fábio Santos, Cássio, Paulinho, quem mais? Tem mais. Gil, Renato Augusto. Você saíram 8. Então assim, não é que saíram 8, mas eu ainda todas as lideranças, mas né? eu tô acreditando agora que vem um treinador cascudo. Que pegou um Vasco, nessa situação. E que aí o Ramon fez o grande trabalho. No ano passado, não repetiu nesse primeiro semestre no Vasco, mas o Ramon Dias, que arrumou o Vasco e que a gente falou, o Ramon Dias, ele foi o grande responsável para o Vasco não cair, com a torcida, né? Ele arrumou os jogadores e o time foi rendendo. Então eu estou acreditando que o Ramon Dias, e foi a minha opinião, era o nome para o Corinthians, para essa situação, porque os jogadores, já que não tem aquele líder, o Fagner está machucado, e eu acho que o Fagner sozinho também não adianta, é o treinador arrumar agora esse time, blindar esse time, dar essa confiança e os jogadores se motivar com a chegada desse novo treinador. Para o Corinthians tentar. Eu acho que a situação do Corinthians é difícil, é dura, mas tem time com situação pior do que a dele. O Fluminense, a gente falou muito ontem. O Mauro queria só fazer uma pergunta para o Mauro, que para ele estabelecer O Corinthians tem 22 jogos, certo? Para fazer. Até o fim do Campeonato Brasileiro. Rodada 16 essa, 22 jogos. Sim. O Corinthians tem que fazer 33 pontos. Para chegar a 45. Para chegar a 45. 50% de vitórias. 50% de vitórias. Eu vou, assim, o Corinthians tem time para ganhar 50% dos jogos no retorno do campeonato. A gente não sabe qual é o time, né? Vai chegar aí o Alex Santana, que estão falando, o Atlético Paranaense. O Alex Santana é reserva no Atlético Paranaense. Vai chegar o Charles, que já jogou no Ceará, no Sport, começou no Inter, mas ninguém lembra, né? O cara vai ver, no Ceará ele jogou um ano lá em 2021, quem é o Charles? Tá na Dinamarca, volante. Vai jogar como? Do lado do Ranieri ou no lugar do Ranieri?
É volante que o Corinthians está precisando? o Corinthians não então, tem assim, um a volante. Mas eu acho que perspectiva- precisa de um Sim, volante mas com agora- as características do Raniel, né? Só tem ele. Mas não pediu pro Veras ficar? Não, o Vera acertou. Acertou. Com o O Galo. Corinthians se acertou Não, com o mas olha o Atlético. que a Dani falou. Precisa de um cara porque o Raniel vai jogar todos. Pô, mas eu não vou comprar o Chaves para ser reserva. O Corinthians está precisando comprar titulares. Botar Mas é que eu nego acho que que é uma resolva. posição muito específica, que quando você não tem outro jogador com a mesma característica e você perde o Raniel, você expõe toda uma traz defesa. Traz também. Assim, o jogo ontem do Vasco, eu não achei nada desse maravilhoso todo, não. O Corinthians também não acerta a finalização. O Corinthians chutou 11 vezes, o Vasco chutou 14, depois 2. Sendo que teve uma falta do Coronado muito parecida com a Tá falta passando cobrada atrás pelo de você aqui, Esforza. agora. Passou atrás de você a falta falta- agora. a- O goleiro pegou. E o Léo Jardim Os fez... lances são parecidos, né? São muito É que parecidos o e Corinthians tal. Aí é um alvo. entrou, o outro não entrou. Eu acho assim, putz, o menino é novo, torço muito pro Donelli e tal, mas acho que o Hugo vai ser titular. Porque ele teve uma chance agora e ainda não mostrou. Olha lá,